Olá, meu amigo, meu irmão, vamos mais uma vez juntinho edificar a nossa vida espiritual com o conhecimento da Palavra de Deus? Nesse momento eu quero levar para você uma orientação diante de um assunto que eu vi nessa semana, não é? Teve um congresso aí, espírita lá no centro de convenções, e nesse congresso, muita gente mesmo, uma multidão de gente ali lotou ali, aquela área ali qual foi feito o evento, né? O evento espírita. E eu analisando, vendo a reportagem, analisando ali aquela palestra, aquelas palavras, aqueles ensinamentos sendo dados ali, eu vi o palestrante, ele dá uma seguinte informação, ou seja, fazer uma seguinte afirmativa. Ele disse que o espiritismo é a religião que leva para as pessoas, para a humanidade, as respostas que elas precisam para conhecer sobre si, não é? Então, esse palestrante é um médium espírita, conceituado no seu reduto, no meio espírita, e ele deu essa informação, disse que o espiritismo traz paz, que o espiritismo tem as respostas para a humanidade, mas eu quero fazer aqui uma refutação. Eu quero mostrar para você contrariando essa afirmação, não pelo meu entendimento e conhecimento. Eu quero levar para você um debate sobre essa orientação, porque é importante que nós possamos estar tendo nosso senso crítico para se poder chegar a um denominador comum, para se poder chegar à verdade absoluta, porque se não for assim, não chegaremos a uma verdade absoluta. Se você crê de imediato no que A, B ou C diz, você não vai ter nenhuma certeza da verdade. Por isso que é importante a crítica, para poder ter uma análise, um exame, para decidir e concluir aonde se encontra a verdade. Então, pelo instinto que eu tenho como um chamado de Deus para determinado ministério, porque quando Deus chama, Deus dá aquela graça, e eu não posso ver um assunto desse sem manifestar a minha opinião, sem levar esclarecimento, principalmente para você, meu amigo, meu irmão, que compartilha os nossos vídeos no canal do YouTube do Evangelista Wellington Ramos e na nossa página no Face. Você que está sempre sendo assistidor dos nossos vídeos, temos como compromisso levar para você explicações, orientações, esclarecimento. Então, esse palestrante espírita, ele disse que o espiritismo tem a resposta que a humanidade precisa sobre si, né? Para conhecer a sua origem, por que veio, para onde vai. E eu quero levar para você que essa afirmação é mentirosa, não é uma afirmação verdadeira, porque as respostas para a humanidade só quem tem é Deus, e é Deus que nos dá as respostas que nós precisamos de muitas interrogações que nós temos em nossa vida, em nossa existência. Então toda resposta, toda clareza quem dá é Deus. Não é uma doutrina, não é um ensinamento, não é um conceito filosófico, porque na realidade o espiritismo é uma filosofia, não é? É uma filosofia. Então eu quero dizer para você o seguinte, Deus me deu o chamado, quem tem o chamado de Deus não fica calado diante das afirmações que deturpa e que contrariam as verdades de Deus. Eu tenho que zelar pelo ministério que Deus me deu, fazer a obra de um bom evangelista e levar a palavra de Deus para todos, esclarecendo e contrariando afirmações que dão para levar a luz, que dá entendimento e que esclarece o homem que precisa do conhecimento de Deus. Por quê? O homem, ao se afastar de Deus, ele perdeu todo o entendimento. Ele perdeu todo o entendimento do seu Criador, da sua origem. O homem, ao se afastar de Deus, ele tornou-se louco, nércio, insensato. É o que diz lá no Salmo 14, do versículo 1 ao 3. Todos se fizeram inúteis, todos se desviaram, todos perderam o entendimento de Deus. É o que o apóstolo Paulo também repete lá aos Coríntios, aos Romanos, na sua carta aos Romanos. Ele também repete isso, que está no Salmo 14. Então o homem perdeu o entendimento de Deus. Ao afastamento, a partir do momento em que o homem se afastou de Deus,
Ele perdeu todo o entendimento de Deus. Ele levou agora o seu conhecimento de Deus foi cegado, não é? Ele perdeu o entendimento. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 4 de Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo aproveitou o afastamento do homem, tirando dele o conhecimento do seu Criador e tornando ele uma pessoa insensata, louca, vã, com suas atitudes agora em relação à divindade. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25, do 23 ao 25 você pode ler, o apóstolo Paulo diz que mudaram a verdade de Deus em mentira, e mudaram a glória de Deus incorruptível para a semelhança de homens corruptíveis. Deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Deixaram de crer na verdade e passaram a crer na mentira. Deixaram de glorificar o seu Criador para glorificar a criatura. E Paulo começa a explicar isso, porque o homem perdeu o entendimento de Deus. Mas dentro do homem ele não perdeu a certeza da existência de um ser supremo, que é Deus, que é o único e verdadeiro Deus, porque não existe outro. Mas dentro do homem ele não perdeu a sua necessidade de um socorro espiritual, porque a alma do homem ela tem a necessidade de um socorro espiritual. Por isso que os homens vão buscar socorro em coisas que criadas da sua imaginação, pela influência do diabo, o qual leva os homens a criarem muitas invenções, não é? Uma das invenções mais abomináveis que continua até hoje afastando o homem de Deus é a criação das religiões. O que é a criação das religiões? É a criação que o homem criou um caminho para ele chegar a Deus. O próprio homem cria um caminho, que é a religião, para que ele possa chegar a Deus. Caminho esse abominável, caminho esse reprovado por Deus, por meio do entendimento do homem através desse caminho. Então quero levar essa orientação para você, quero mostrar a você que as interrogações que essa humanidade precisa, as respostas que essa humanidade precisa, não está em religião alguma, em conceito religioso, filosófico e científico, não. As respostas que a humanidade precisa está na palavra de Deus, está no próprio Deus, o próprio Deus que nos revela. Então, esse palestrante espírita, né, até estava lotado lá, o ambiente em que foi feito esse trabalho estava lotado, repleto de gente, e ele até exaltou isso, falou que são mais de 7 milhões de adeptos ao espiritismo. E eu fico olhando, queridos, que na verdade as religiões, os caminhos que faz o homem pensar que está indo a Deus, têm agregado multidões. Quando eu assisto programas religiosos, eu vejo, né, aquela multidão, eu fico pedindo a Deus misericórdia. São multidões caminhando num caminho da perdição, pensando que estão indo para a salvação. São multidões desviando-se de Deus pelos caminhos das religiões, pensando que estão conduzindo-se a Deus. E eu fico observando as multidões nas igrejas, nas seitas, nos meios que os homens criam para agregar pessoas com a filosofia de buscar a Deus, de receber resposta, bênção de Deus, e a multidão estão se perdendo aí. E como eu tenho chamado de Deus para o ministério, tenho que fazer a obra de um bom evangelista, tenho que denunciar o erro, pregar a verdade, esclarecer o simples com a palavra de Deus para que ele tenha entendimento. E eu quero levar para você esse entendimento. Você que acompanha os nossos vídeos, tanto no YouTube como no Face, eu quero dizer para você que se você faz isso com humildade, simplicidade, com desejo de conhecer a palavra, você está sendo bem instruído, bem orientado. Porque são orientações, instruções que é muito difícil você ter nos cultos que você vai em sua igreja ou em qualquer outra igreja aí. Porque está generalizado, querido. É poucas igrejas que se mantêm fiel à palavra. A maioria está levada pelo falso e pelo fácil evangelho. Pelo caminho da porta larga que agrada a multidão. Então, esse palestrante espírita, ele disse que as respostas que a humanidade precisa, quem tem para dar
é o Espiritismo. E eu quero dizer uma coisa para você. A humanidade sim precisa de respostas para suas interrogações. Mas as respostas que a humanidade precisa, só quem tem é Deus a resposta que nós precisamos. A humanidade precisa de ter o conhecimento da sua origem, da sua existência, do propósito pelo qual está neste mundo. Mas tudo isso, ele só pode ter essas respostas que Deus nos deu através da sua palavra. Só Deus que nos dá as respostas que nós precisamos para conhecer a nossa origem, para conhecer o porquê estamos aqui, para onde vamos e para conhecer muito mais coisas. Eu quero dizer a você, a origem da criação da vida, a origem da nossa existência, o porquê existimos, só quem tem essas respostas para nos dar é Deus. Você vê que o homem fica buscando aí, gastando bilhões em pesquisas para entender como se criou o universo, como tudo foi criado. Se ele crê na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não precisava gastar tantos dinheiros investindo em coisas, em ciências loucas e vãs, para tentar descobrir uma coisa que Deus já nos revela gratuitamente. Mas os homens querem negar a verdade de Deus, querem colocar, estabelecer a sua própria verdade, tornando-se além, tornando-se maiores que Deus, e com isso caem em loucura, porque a loucura desses homens o levará à perdição. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Os homens na sua sabedoria estão loucos, criando as invenções, buscando as coisas, negando aquilo que Deus já nos revela. Então, a origem da criação, o homem só pode ter o esclarecimento dessa realidade porque a palavra de Deus nos revela. É a palavra de Deus, porque não existiu ninguém. Quando Deus criou o mundo, não tinha ninguém. Só Deus que pode dar essa revelação para nós. Nenhum homem da terra pode dizer quando criou, qual foi o dia, quem criou, porque ele não estava lá. Se Deus não nos revela, nós não saberíamos, não tinha como saber. Iríamos viver no engano dos homens, que Satanás trabalha para mantê-los no engano com as suas mentiras, porque o diabo é o pai da mentira, que leva os homens a negar a verdade de Deus e acreditar nas suas mentiras como se fosse verdade, né? Resposta comum: por que estamos aqui? Por que fomos criados? E por que estamos aqui? A Bíblia nos dá resposta para isso. Fomos criados pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, para estar vivendo na comunhão com Deus e adorar a Deus. Por que fomos criados? E por quem? Por Deus, para viver com Ele na harmonia. Pela vontade de Deus fomos criados e Ele nos trouxe à existência. Interrogações que essa humanidade precisa, como a origem do mal, por que doenças, por que sofrimento? Deus nos revela isso. Deus nos revela o mal, porque o mal. Deus nos revela por que as doenças, por que o sofrimento. E isso é uma realidade na vida da humanidade. E por que isso? Por causa do pecado. Por causa da transgressão ao nosso Criador, por causa do afastamento da presença de Deus, o mal imperou em nossos corações, corrompendo a nossa natureza, corrompendo a nossa forma perfeita e completa que Deus nos fez. O mal, as doenças, o sofrimento, a resposta é o pecado. E as pessoas ficam buscando filosofar em cima disso e criando suas linhas de pensamento, criando os seus argumentos, os seus discursos filosóficos para enganar os simples. E são respostas que não é a religião que dá, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que nos dá essa resposta. O Espiritismo não tem as respostas para as questões, as perguntas, as interrogações da humanidade. O Espiritismo é mais um meio que o diabo levantou para fazer o homem viver na mentira pensando que está na verdade, tirando o homem do conceito verdadeiro do seu Criador. Porque o Espiritismo, as pessoas estão vivendo dentro do que ensinam os Espíritos, o qual dizem eles que foi trazido a verdade a eles pelos Espíritos. Que Espíritos? A verdade veio através de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, e não por espírito algum,
Ao contrário, esses espíritos que estão aí trazendo revelações, ensino, e que formulou essa doutrina através de um homem no espiritismo chamado Allan Kardec, esses espíritos não são o espírito divino de luz, são o espírito das trevas, são os espíritos do pai da mentira, o diabo, o qual estão negando a verdade de Deus, o qual ensina as pessoas que elas têm que viver várias vidas, que elas já viveram outras vidas antes dessa, negando que Deus nos revela que o homem tem uma só vida neste mundo, e depois desta vida, ele não volta mais aqui, não reencarna, e não vem aqui novamente para poder purgar, purificar, aprender, ser disciplinado e ser doutrinado para chegar à perfeição. A perfeição é através do sacrifício de Jesus Cristo, pois Deus nos revela isso. E você vai crer na filosofia espírita ou na palavra de Deus? Você vai crer na doutrina, nos ensinamentos, nos princípios, nos conceitos espírita ou vai crer na palavra de Deus? Então, quando esse palestrante deu essa palavra, eu assisti, porque eu gosto de estar me informando, né, das crendices das pessoas, do que elas creem, do que elas têm conhecimento, os princípios que ela tem, para poder levar a verdade. Que eu só posso levar a verdade a alguém entendendo qual é o entendimento dele, para poder confrontar e poder ter um combate com a palavra de Deus, para que a luz ilumine o seu entendimento. E como evangelista, o ministério que Deus me deu, o chamado de Deus para a minha vida, eu tenho uma missão, eu tenho dentro de mim, né, a propulsão pelo Espírito Santo para fazer isso. Estou levando, e quando eu vi esse homem dando essa afirmação, eu disse, não, tenho que preparar um vídeo para levar para os meus amigos e irmãos que acompanham os meus vídeos no Face e no YouTube, e para outros que Deus faça com que assistam esses vídeos. Então ele disse que o Espiritismo tem as respostas para a humanidade. E se você for uma sessão espírita, for uma doutrinação espírita, você vai ser persuadido a uma filosofia bonita, de dom, de caridade, de bondade, uma filosofia de uma coisa bem mansa, bem maravilhosa. Isso não passa de engano, de bondade. O que eles afirmam lá é totalmente coisas deturpadas que contrariam a palavra de Deus. Você não sabe, porque você não tem esse conhecimento, mas aquele que vive dentro dessa doutrina sabe o que eu vou dizer. Eles ensinam lá que os espíritos dos demônios precisam ser doutrinados. Precisam ser doutrinados para poder chegar ao bem, à perfeição. A ideia deles de reencarnação é que a pessoa precisa viver várias vidas para chegar a uma perfeição, enquanto a palavra de Deus, Deus nos revela que o homem chega à perfeição pelo sangue de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo é quem nos purifica e nos torna perfeito para estar diante de Deus sendo aceito. E não é em várias vidas, é nessa vida. E aquele que não aproveitar essa vida para se arrepender e receber o perdão de Deus através de Jesus, não terá mais salvação, partirá para a condenação eterna. Coisas que o Espiritismo nega essa verdade, porque é uma doutrina anticristã, uma doutrina anti-Deus, uma doutrina que é levada por espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Eu digo isso com toda certeza, com toda ousadia e com toda verdadeira convicção de que o que eu estou falando é a verdade. E morro por essa verdade, se preciso for. Mas não volto atrás, porque essa é a verdade e Deus quer que você escute. Quando eu vi aquele palestrante, né, um homem muito prestigiado no meio espírita, um mediúnico, que é outra coisa que é reprovado por Deus, pessoas que são cavalo do cão para receber mensagem dos espíritos demoníacos através da mentira de que são espíritos dos mortos falando por eles, porque na verdade o que está empossando nele ali, o que está subindo nele ali, o que está usando a boca dele são espíritos demoníacos da mentira para levar mentira ao povo, pensando o povo que é a verdade. Digo isso com toda firmeza, é a verdade, é o que me revela a palavra de Deus. E esse homem afirmou que as respostas que a humanidade precisa, quem tem essas respostas é o Espiritismo. Uma doutrina, uma filosofia, uma ideia, um princípio que traz afirmações espirituais que são totalmente, tem a cara de verdade, mas são mentiras
e mentiras que faz o homem sofrer a condenação eterna, desviar-se da verdade e ir para bem longe de Deus. Então, a humanidade precisa de respostas, a humanidade precisa do conhecimento de Deus, mas para ter esse conhecimento de Deus, é preciso conhecer a Deus por onde Deus nos faz conhecido dele, que é através da sua palavra. Olha, queridos, ninguém conhece a Deus pela religião. Ninguém conhece a Deus pela filosofia dos homens. Ninguém conhece a Deus pela linha de pensamento de teólogos. Quer conhecer a Deus? Creia que a Bíblia é a palavra de Deus e passe a estudar, examiná-la com humildade e com desejo de conhecer a verdade. Porque Deus vai te abrir o entendimento e através do Espírito Santo tu serás conduzido em toda a verdade. Respostas que a humanidade precisa. A origem do mal, nós já falamos aqui. A origem do mal é o afastamento do bem. A origem do mal é a ausência do bem. Esse bem, quando eu falo do bem, eu falo de Deus. O homem se afastou de Deus, perdeu o bem que ele tinha e passou a receber o mal. Porque nós podemos ver a Bíblia nos revelando que o homem era perfeito, não tinha doença, não tinha inveja, não havia morte, não havia miséria alguma na vida da humanidade. Porque Deus não criou a humanidade de uma forma miserável como se encontra hoje. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus disse, e foi bom, foi perfeito, viu Deus que era bom. Aí quando o homem se afasta, a gente conhece. Está aqui a revelação para a gente conhecer a história da humanidade, a queda da humanidade, a miséria da humanidade, o destino da humanidade, a solução para a humanidade. Está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo qual você está sendo orientado agora. Gênesis, podemos ver ali a miséria da humanidade ali acontecendo quando há o pecado. Quando há o afastamento do homem de Deus, o homem passa a morrer, passa a criar inveja no coração, passa a matar, passa agora a viver uma vida de miséria, de doença, de dor, de sofrimento. Aí, a humanidade quer respostas. Aonde viveremos na eternidade? Não é? De onde viemos e para onde iremos? De onde viemos e para onde iremos? Você veio de Deus. Deus trouxe você do nada, da própria existência dele. Nós somos vida gerada de Deus. Só quem gera vida é vida. E Deus é vida, foi Ele que nos gerou. Viemos de Deus e para onde iremos? Iremos para Deus. Ao sair desse mundo, iremos para Deus. Agora, uns irão para Deus para viver uma comunhão com Ele na eternidade. E outros irão para Deus para viver na eternidade sofrendo a punição do pecado pela transgressão ao seu Deus, ao seu Criador. Quer resposta? Vá para a Bíblia. Mas as pessoas preferem as respostas que as religiões dão, que as filosofias dão, que a ciência dão. Por isso que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Cada dia mais, essas pessoas, dentro da sua sabedoria, vão se arruinando, vão se afundando, vão se aprofundando mais na miséria espiritual, porque erram o caminho e ignoram a verdade de Deus, que é a palavra. Quer resposta? A humanidade quer respostas. Respostas sobre verdades espirituais. A Bíblia nos traz sobre isso. Respostas sobre verdades espirituais. As verdades que o homem precisa ter sobre a realidade da morte e por que morremos. Por que a morte? E por que morremos? A morte é a separação, querido. Já dei uma instrução aqui sobre isso. O que é a morte? As pessoas ficam aí estudando, é uma filosofia. Aí vem um filósofo, faz uma introdução, faz uma encenação bonita e faz um arrumado, um teatro ali de palavras para explicar o que é a morte e não explica nada e dá uma explicação filosófica, enganando a mente do simples. O que é a morte? Por que a morte? A morte é afastamento, é separação. O homem morreu espiritualmente, ou seja, se afastou de Deus. Quando o homem morre neste mundo é porque se afastou. O seu espírito sai do corpo e o corpo vai para a sepultura e o espírito não fica nesse mundo não. É separação. O espírito sai deste mundo para Deus, para o juízo, conforme o destino da escolha que ele seguiu aqui. E por que morremos? Por causa do pecado. Porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e morreram da presença de Deus. Morte e afastamento, amados.
Por isso que traz dor. E por isso que a maior dor é a dor da morte, porque a dor da morte é o afastamento eterno. Ninguém nunca mais vê aquela pessoa aqui neste mundo. E as pessoas, a humanidade fica procurando respostas. E as respostas estão aqui nas Escrituras. E são tão simples para as pessoas entenderem. Não precisa tanta dificuldade que hoje as pessoas colocam. Tem que fazer um curso de teologia, tem que fazer um curso de bacharel, um curso de doutor, de mestrado, para conhecer as Escrituras. É mentira. Porque Deus, quando deu as Escrituras, deu para que todos conheçam, com a simplicidade. Os homens que tornam difícil. Paulo não fez Pedro não fez curso de doutor, de mestrado, não tinha, mas ele conheceu as Escrituras. As pessoas simples do tempo de Jesus creram em Jesus mais do que os doutores, os teólogos, os professores, os sacerdotes, que esses homens tinham a ciência de Deus e não conheceram a verdade. Os simples conheceram. É o que está acontecendo hoje. Muitos homens dificultando para querer mostrar intelectualidade, sabedoria humana, dizendo que tem que fazer isso porque tem anel de doutor, tem anel de bacharel, tem anel de mestrado, tem anel de formação, tem tudo, mas só não tem o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus só os simples é quem tem. E ele é simples para todos. Está aqui as Escrituras, querido. Não tem dificuldade para conhecer a Bíblia não, queridos. Para conhecer o plano de Deus da salvação, não tem que entrar no seminário para fazer teologia, não. É só crer. João 3,16, você creu nisso? Você viveu essa fé? Você encontra a salvação, a comunhão com Deus, e o Espírito Santo vai te conduzir a conhecer cada vez mais a verdade de Deus. Então, quer resposta? A palavra de Deus. Não é espiritismo, não é catolicismo, não é evangélica, igreja evangélica, não é igreja nenhuma, religião nenhuma. As respostas de Deus para o homem, as revelações de Deus para o homem, a vontade de Deus para o homem está na palavra dele, que é a sua revelação para toda a humanidade. Ela não é um livro relativo, é um livro absoluto, para que todos tenham esse conhecimento. A Bíblia não é relativa, é absoluta, que Deus colocou para a humanidade. Não é para um grupo A, o grupo B vai por outro lado, o grupo C vai por outro lado, não. Todos, se quiserem chegar a Deus, tem que ir pelo único caminho que a palavra nos conduz, que a Bíblia nos mostra, que é Jesus. Então, sobre a realidade da morte, as pessoas querem explicações, respostas. Porque a morte é um mistério, não tem mistério nenhum na morte não, querido. A morte é a tirada do espírito desse corpo. É a saída do espírito desse mundo para a eternidade, para encontrar a realidade com o seu Criador. E para onde vai? É um mistério para onde vai? Não. A própria Bíblia revela para onde nós iremos com a morte. Os que creram na palavra de Deus, receberam Jesus para a sua salvação, vão para o céu, para o descanso eterno. E os que não creram, para o inferno. Não tem outra instrução. Não tem o que filosofar aqui e que mostrar conhecimento, intelectualidade aqui, filosofia. A verdade é essa, taxativa e absoluta. Céu e inferno. É os dois caminhos que a humanidade vai após a morte. As pessoas, os psiquiatras, os sociólogos, né? Os homens estudiosos do ser humano, a psiquiatria, a psicologia, né? Querem respostas para a ação do homem, o comportamento do homem. Porque o homem hoje tem tido um comportamento monstruoso, comportamento terrível do ser humano para com o seu próximo. Aí ficam os estudiosos aí das linhas aí, psiquiatra, psicólogo, tanto nome que se dá para as pessoas que estudam aí o homem, buscando resposta. Um dá uma afirmação filosófica e um fala bonito, explicando explicações, coisas difíceis, palavras difíceis, enquanto a Bíblia diz que a situação do homem, o comportamento miserável que o homem está tendo hoje, tudo isso é causado por causa do afastamento do homem de Deus e a entrega do homem para a vontade do diabo. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele está usando o próprio ser humano para destruir a vida do próximo, dele mesmo e de todos.
A resposta disso é o egoísmo, é a soberba, é o afastamento do homem de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, se aproxima do diabo, da influência do diabo, das investidas do diabo e faz os propósitos, os projetos do diabo, o homem realiza. Matar o seu próximo, ser ambicioso, ser mentiroso, ser arrogante, ser perverso, ser maligno, ser monstruoso, praticar tantas abominações. Essa semana mesmo. E outra coisa, o coração do homem está endurecido. O homem não tem sensibilidade mais, não tem mais sensibilidade. Ele não se sensibiliza pelas coisas. Não tem mais compaixão no homem. Seu coração está cada vez mais monstruoso. Essa semana passou um homem que matou uma jovem, uma criança de 6 anos, parece, não me falha a memória. Estuprou, matou a criança, esquartejou, colocou numa mala e jogou num córrego. E a câmera, a reportagem passou ele jogando bem tranquilo, bem sem remorso, como se fosse uma coisa normal, jogou lá e saiu andando. Olha, o homem perdeu a sensibilidade, a compaixão. O homem perdeu a sua essência de bondade que recebeu de Deus. O homem recebeu a essência da malignidade. O homem recebeu a essência da perversidade que recebeu de Satanás, o qual agora tornou-se filho do diabo, praticando as obras do diabo. Aquele que pratica mentira, aquele que pratica inveja, feitiçaria, idolatria, aquele que está no engano, na falsidade, aquele que está em todos os caminhos malditos que Deus nos proíbe a não viver. Esses que estão vivendo isso estão na posição de filhos de Satanás. A causa do comportamento maligno do homem é porque ele está se conduzindo na direção do maligno. O diabo é quem domina a vida dessas pessoas. Então eu quero dizer para você, as respostas que a humanidade precisa não está em nenhuma religião, está na palavra de Deus. Agora, as respostas para a solução também está na palavra de Deus. O homem precisa de paz, descanso na alma, vida eterna, perdão dos seus pecados, reconciliação com Deus, ser livre da culpa, absolvido da sua sentença. Oh, glória! A resposta está na Bíblia. E a resposta é uma só. Jesus é a resposta, é a solução para todo esse problema, toda essa miséria da humanidade. Jesus Cristo é Jesus. E quem revela essa verdade não é a religião A, B ou C. Quem revela essa verdade é Deus, através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Creia na palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, ela é desde o princípio. E nada contraria, e nada consegue desfazer das verdades que aqui estão reveladas. As pessoas têm aí nas suas religiões seus livros religiosos, onde tem seus princípios de fé, de moral, de crença. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Não se pode mudar. E tudo que está aqui é fatos. A morte de Jesus, a vinda de Jesus, isso é fato, isso não é ficção, como esses livros religiosos aí, que são editados todos os anos para se adequar à vontade da sociedade, à vontade do povo, à vontade das pessoas. A Bíblia não, é as pessoas que têm que se enquadrar na vontade de Deus, e não é Deus que se enquadra na vontade do homem. É o homem que tem que se enquadrar na vontade de Deus, porque ela não muda, é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Aqueles que estão crendo no que ensina a doutrina espírita vão se decepcionar, porque isso vai passar, isso não procede, não é verdade, é um alicerce de areia que vai se desfazer. Aqueles que estão crendo no que ensina a filosofia da religiosidade, da doutrina católica, espírita, evangélica, a doutrina muçulmana, a doutrina xiita, budista, seja qual for o ensino religioso, seja qual for a filosofia, a ideia, o conceito, vai cair por terra todos eles, porque o que prevalece é a palavra de Deus. A resposta para todas as perguntas da humanidade, para toda a situação está aqui, revelada na palavra de Deus.
basta tão somente ler, buscar, conhecer a verdade de Deus e ser liberto da mentira. Porque Jesus disse, erra o homem não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. O erro do homem, o mal do homem, a miséria do homem, a destruição do homem é por não conhecer a palavra e se conduz por caminho de morte. Enquanto a palavra, só a palavra, é que nos conduz, é quem nos dá orientação para o caminho da vida. Aleluia! Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você, assista, meu irmão, visite nossa página no Face, nosso canal no YouTube, seja edificado, seja orientado, seja instruído pelas orientações da palavra de Deus, através do canal do evangelista Wellington Ramos e da nossa página no Face. E que Deus te abençoe, meu irmão. É palavra de Deus, não é conceito de homem, nem de religião, é os princípios da palavra de Deus. E bem-aventurado são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Te aguardaremos no próximo vídeo do evangelista